Um crime chocou São Paulo nos anos 30, tanto porque ele ocorreu em uma família muito abastada financeiramente, como porque ele permanece um mistério até os dias de hoje. Meu nome é Márcia Gândara e esse é o Relatos Sombrios. Um imponente castelinho situado na Rua APA, em São Paulo, foi palco de 3 assassins. O castelinho, na verdade, é uma mansão que foi construída em 1912, inspirada em castelos franceses. A família era composta pelo senhor Virgílio Guimarães dos Reis, sua mulher Maria Cândida e seus 2 filhos, Álvaro e Armando. Na época do acontecido, a família também era proprietária do famoso Cine Broadway, na Avenida São João. Esse cinema ficava próximo à residência deles, a apenas algumas quadras, e era apenas uma das propriedades da família, que também tinha outros terrenos em áreas nobres da cidade. É um pouco difícil de imaginar, mas naquela década, há quase 100 anos atrás, a cidade de São Paulo até que era uma cidade tranquila de se morar. A dona Candinha era uma socialite que adorava dar festas e também era muito católica. Os filhos, apesar de terem o temperamento muito diferente um do outro, os 2 formaram-se em direito. Tudo ia bem, eles até que sabiam aproveitar bem o dinheiro que eles tinham, eles viajavam bastante, iam muito para a Europa, até que um dia o pai deles tem um ataque cardíaco e falece. E o crime que eu vou contar para você, ele aconteceu apenas 3 anos após o falecimento do senhor Virgílio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de tema, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo novo e para eu poder continuar vindo aqui trazendo novas histórias. Com a morte do marido, a dona Candinha passa a viver cada vez mais reclusa. E os filhos, apesar de cada um já ter a sua própria casa, eles tinham cada um seu escritório também lá no castelinho, então eles sempre estavam por lá. O Álvaro, além de ser um ótimo advogado, ele também era um exímio patinador no gelo. E ele tinha feito uma viagem recente para a Europa, de onde ele veio com a ideia de construir um rink de patinação no lugar do cinema Broadway. Mas tanto o irmão Armando, que era responsável pelas finanças, como a mãe deles, eles eram contra essa construção do rink de patinação no gelo e eles não queriam destruir o cinema. Mas como em qualquer família, esses 2 filhos, então, eles tinham certas desavenças, mas nada fora do comum, nada fora do normal. E mesmo que o Álvaro quisesse fazer esse rink de patinação, eles teriam outras formas de ganhar dinheiro, eles não iriam à falência por causa disso. Então, essa foi uma briga que pesou muito quando aconteceu o crime. Foi então que no dia 12 de maio de 1939... os 3, a dona Candinha e os 2 filhos, Álvaro, então com 45 anos, e o Armando com 43, foram encontrados assassinados dentro da casa. A governanta do palacete disse ter ouvido tiros por volta das 9 da noite, mas ela não teve coragem de ir até a casa para ver o que tinha acontecido. Então ela resolveu falar com o marido dela, que estava conversando com a empregada da casa, a Maria Aparecida. A polícia então foi chamada e o que eles encontraram foi uma cena realmente digna de filme de terror. O corpo da dona Candinha, ele estava próximo ao final da escada. E os corpos dos irmãos estavam um ao lado do outro, sendo que os 2 estavam de barriga para cima. É muito importante prestar atenção nesses detalhes. E todos eles levaram tiros. A princípio, eles acharam que a mãe, a dona Candinha, tinha levado apenas 3 tiros, o que mais tarde foi confirmado que, na verdade, foram 4 tiros. Cada um dos irmãos tinha levado 2. Fazendo uma pequena pausa, eu vou então pedir agora para que, se vocês estiverem gostando realmente desse vídeo, já aproveita e deixa o seu like aqui, o seu curtir, que também é bem importante. Continuando, havia uma pistola ao lado do corpo do Álvaro, do lado direito dele. É bem importante também lembrar que a arma foi encontrada do lado direito do Álvaro. E agora, a história vai ficar cada vez mais estranha. A polícia, na época, chegou a uma conclusão que, na verdade, não faz o menor sentido. Eles disseram que os irmãos deveriam ter brigado e um atirado contra o outro, e que a mãe teria ouvido a briga e teria ido apartar os irmãos quando ela levou os tiros. Pior ainda, como a pistola estava no nome do Álvaro e do lado direito dele,
e o corpo do irmão estava do lado esquerdo, eles acharam que quem tinha feito tudo aquilo tinha sido o próprio Álvaro. A versão oficial da polícia é a de que o Álvaro atirou no próprio irmão, atirou na própria mãe e depois deu 2 tiros no peito. Sim, dele mesmo. Agora, alguém que quer tirar a própria vida precisa de 2 tiros no peito? Eu acho que não, né? Eu acho que um só já dava. Então, assim, além dele ter atirado contra si mesmo, com 2 tiros no peito, ele ainda teria também arrumado as mãos, posicionado assim, uma do ladinho da outra. Como quem diz, vão tirar foto mesmo, então eu já vou ficar arrumado. Não faz o menor sentido. Bom, eu acho que essa investigação da polícia foi muito mal feita e essa polícia era realmente muito despreparada. Porque, vamos lá, a arma encontrada do lado do Álvaro, que pertencia realmente a ele, ela estava do lado direito dele. Porém, ele era canhoto e não destro. A pessoa que tinha pólvora nas mãos era o Armando e não o Álvaro. E as coisas só vão ficando cada vez mais estranhas. A polícia, quando estava a caminho de revelar os negativos das fotos, ela sofreu um pequeno acidente e os vidros, porque eram placas de vidro na época, onde seriam os negativos das fotos. Então, essas placas de vidro, antes que chegasse ao laboratório, esse carro teve esse pequeno acidente e elas quebraram. As únicas fotos da investigação passou a ser as fotos da imprensa. Eu tenho aqui comigo que a polícia também era muito desastrada, né? Então, assim, a polícia achou que, a princípio, a mãe teria levado 3 tiros, quando, na verdade, ela levou 4, o que eu também acho um absurdo. Eu acho uma quantidade muito grande de tiros, é um absurdo atrás do outro. Tanto que a sobrinha neta da dona Candinha, ela escreveu um livro em 2015, chamado O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, que ela se referia nesse livro a esses fatos que ninguém soube responder. Como esse crime chamou muito a atenção da cidade, né, saiu em tudo que era jornal, era muito comentado, as pessoas se dividiram. Muitas achavam que realmente o Álvaro teria feito tudo isso que a polícia falou, enquanto outras achavam que não, que ele era inocente. Então, assim, roubo não foi um latrocínio, né, que seria roubo seguido de morte. Não foi porque não levaram joias, eu não encontrei em lugar nenhum que tenham levado objetos valiosos lá de dentro, que dizem que era uma mansão realmente muito linda, impecável, então não sumiu nada desse tipo de coisa. É bem estranho, então essa questão do latrocínio realmente foi descartada. A polícia descobriu também que haviam papéis assinados pelo filho mais velho, né, pelo Álvaro, que demonstrava que a situação financeira dele era mais delicada do que parecia. Então, eles acharam que, de repente, alguns credores tivessem algo a ver com a história. Eu, particularmente, eu não acho que o motivo tenha sido esse. Não faz muito sentido para mim. Aí, pensando aqui, poderia ser algum parente que queria herdar tudo, que eles tinham realmente muita coisa? Eu acho que não, a não ser que o parente fosse muito desatualizado e fosse muito também desprovido, né, de certa inteligência, porque naquela época o governo, né, o Brasil, ele tinha como presidente o Getúlio Vargas. E uma das leis que Getúlio Vargas assinou na época era de que parentes de segundo grau não herdariam nada caso alguém de uma família falecesse. Então, se foi algum parente achando que colocaria a mão no dinheiro, era uma pessoa muito desavisada. Fato é que depois de Getúlio, essa lei acabou caindo, mas até aí, nenhum parente tinha direito a nada. A família até tentou entrar na justiça contra o Estado, contra o governo, para elas colocarem a mão no dinheiro. Muitos parentes ali de segundo, terceiro grau, enfim. Mas enquanto acontecia tudo isso, o Castelinho ficou abandonado. Claro, depois de Getúlio Vargas, essa lei caiu. Mas enquanto isso, eles ficaram brigando na justiça contra o Estado, porque eles queriam a herança. Só que essas brigas não adiantaram nada. Elas levaram mais de ano. O Castelinho, ele acabou ficando depredado, ele ficou abandonado durante esse tempo. A família não conseguiu colocar as mãos em nenhum dinheiro.
E eu aqui, fazendo as minhas pesquisas, eu acabei descobrindo uma suspeita não oficial. A sobrinha neta da empregada da mansão contou que a tia chegou a ser presa por divergências em seus depoimentos e que, inclusive, já tinha tido passagens anteriores pela polícia, o que eu imagino que a família não soubesse. O fato é que essa mulher, ela simplesmente desapareceu da face da terra. Enfim, não existe um crime perfeito, mas existe investigação mal feita. E olha, coloca mal feita nisso. Infelizmente, essa história é um mistério até hoje, e acho que foi mais ou menos em 2004, se eu não me engano, que eu vi também fazendo as minhas pesquisas, que essa história passou num dos capítulos lá do Linha Direta. E quanto ao Castelinho, o que aconteceu com ele? Ele ainda existe? Sim, ele ainda existe e dizem que ele é mal assombrado. Portanto, se você é do tipo curioso ou curiosa e morar em São Paulo, ou for até São Paulo e quiser dar uma passadinha lá para conhecer, pode ir, tem dias e horários lá, acho que na internet dá para encontrar e pode visitar. Mas para ele poder ficar de acordo, para ser visitado e tudo mais, é claro que ele teve que passar por uma reforma, porque ele estava muito deteriorado pelo tempo. Inclusive, São Paulo era uma cidade que começou a crescer cada vez mais, então aumentou o número de pessoas em situação de rua e muitas passaram a morar lá. E esses próprios moradores, eles relataram muitos casos assim de assombração, de escutarem vozes, escutarem uma mulher falando o nome do filho ou falando não foi meu filho. Eles evitavam certos locais da mansão porque eles já sabiam que ali tinha algum tipo de fenômeno. Então hoje o Castelinho da Rua APA, ele é administrado por uma ONG chamada Clube das Mães do Brasil. Mas assim, a ONG, ela funciona, que eu entendi, é praticamente junto ao Castelinho, porque junto ao Castelinho tinha umas edículas onde os funcionários moravam. E pelo que eu vi nas fotos, eu entendi que essa ONG funciona ali nessas edículas. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui para mim se você já conhecia essa história, qual a sua opinião sobre o que aconteceu. Enfim, deixe seu comentário aqui que será muito bem-vindo e eu vou ler cada um deles. Eu vou encerrando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.